Bom, pessoal, então agora retomando o estudo do incidente de deslocamento de competência, nós vamos analisar quem tem legitimidade para propor, suscitar, requerer o referido incidente de deslocamento de competência e o órgão jurisdicional competente. Vamos lá novamente ao artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, grife, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, a expressão utilizada na Constituição é suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência. Assim, é bastante claro que quem pode propor, suscitar, requerer, apresentar um incidente de deslocamento de competência é o Procurador-Geral da República. Mas qualquer pessoa, órgão, o próprio Poder Judiciário Estadual, a polícia, pode levar ao conhecimento do Procurador-Geral da República hipótese que possa configurar grave violação de direitos humanos e, consequentemente, a partir de uma análise feita ele, Procurador-Geral da República, propor ou não o referido incidente de deslocamento de competência. Então, a legitimidade para propor o IDC, o incidente, ela é do Procurador-Geral da República, cabendo a ele, em análise subjetiva exercida por ele, se o fato ali apresentado, se o fato submetido a seu exame caracteriza grave violação aos direitos humanos, ele é que faz esse primeiro exame, e ainda se preenchidos os demais pressupostos para a propositura do incidente de deslocamento de competência. Os demais pressupostos nós vamos ver mais à frente. Se ele entender que não será, então, apresentado, suscitado, proposto o incidente de deslocamento de competência, mantendo-se a competência na Justiça Estadual. Caso ele suscite esse deslocamento, apresentando o IDC ao STJ, que é o órgão jurisdicional competente, vai caber ao STJ, então, analisar o IDC, analisar se o fato ali apresentado caracteriza grave violação aos direitos humanos e ainda preenchidos os demais pressupostos que nós vamos analisar, estando caracterizada a ineficácia, a inefetividade, a incapacidade da Justiça Estadual, o STJ, então, determina o deslocamento para a Justiça Federal ou julga improcedente e mantém a causa na Justiça Estadual, mas isso nós vamos analisar mais à frente, esse procedimento. Então, a competência para apreciar o incidente de deslocamento de competência é do STJ. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais tanto a legitimidade como a competência. Legitimado, portanto, como falado, Procurador-Geral da República. Órgão jurisdicional competente para julgamento, STJ. E aqui, atenção. Atenção. De acordo com o artigo 1º, parágrafo único, da resolução número 6, de 16 de 2 de 2005, do STJ, a competência para julgar o IDC será do STJ? Sim, claro, mas especificamente da terceira seção, órgão composto por ministros da quinta e da sexta turmas. A doutrina tem feito crítica a essa atribuição conferida apenas à quinta e sexta turmas da terceira seção. Diz a doutrina
que a definição de competência penal pode ter repercussões cíveis. Ou melhor, desculpe, a violação aos direitos humanos pode ter repercussões cíveis. Logo, essa competência não deveria se limitar à competência de natureza penal. Assim, conforme a posição doutrinária, a violação aos direitos humanos pode ter repercussões cíveis, de modo que a competência poderia ser da terceira seção ou da Corte Especial, a depender do caso analisado. Contudo, a resolução número 6 do STJ confere competência à terceira seção, que é órgão composto por ministros da quinta e da sexta turmas. Aprofundando a legitimidade, vamos ao IDC 24, relatoria da ministra Laurita Vaz. Esse IDC 24, IDC recente, um caso bastante famoso, Marielle Franco. Disse lá a ministra Laurita Vaz. A propósito, a Constituição Federal dispõe que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, então a Constituição expressa Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, apresentar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. O regimento interno do STJ, por sua vez, estabelece que perante o tribunal funciona o Procurador-Geral da República ou Subprocurador-Geral, mediante delegação do Procurador-Geral. E, ainda que o Ministério Público Federal manifestar-se-á nas oportunidades previstas em lei neste regimento. Sendo certo que, na condição de fiscal da ordem jurídica, é sempre chamado a intervir nos feitos criminais perante este Superior Tribunal de Justiça. Então, destaque aqui a manifestação do MP, não apenas como legitimado, mas como custos legis. Assim, infere-se da norma constitucional que a participação do Procurador-Geral da República nestes autos é compulsória, obrigatória. Quer seja pela legitimidade exclusiva, e aqui destaque importante, legitimação ou legitimidade exclusiva, para suscitar o incidente, deslocamento de competência e, por conseguinte, acompanhá-lo, ou quer seja pelas normas legais e regimentais que impõem a sua manifestação em feitos criminais. Veja novamente aquele destaque em feitos criminais, tá? Criticado pela doutrina. Lembrando a crítica doutrinária que violação a direitos humanos, mesmo graves violações, não afeta só a esfera penal ou criminal. Também podem ter repercussões cíveis. Veja novamente lá a crítica que nós já trouxemos. Crítica à definição de competência penal. Conforme posição doutrinária, a violação aos direitos humanos pode ter repercussões, como dito, não apenas penais, mas também cíveis. De modo que a competência poderia ser não apenas da terceira seção, mas também da Corte Especial, a depender do caso examinado. Mas não foi essa a opção da regulamentação estabelecida pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, Procurador-Geral da República ou Subprocurador-Geral, sob delegação, é que atuam perante o STJ. Procurador conforme a Constituição, legitimado exclusivo, também devendo haver a manifestação dos feitos de natureza penal como custos legis, de forma compulsória, portanto, participação da PGR, Procuradoria-Geral da República.
Vamos à decisão novamente. Relatoria, ministra Laurita Vaz, IDC 24, caso Marielle Franco. Então, disse a ministra, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o PGR, Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar. Então veja que ele é o legitimado exclusivo, hein? Legitimidade exclusiva. Perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, regimento interno do STJ, como já destacado, estabelece que, perante o STJ, funciona o Procurador-Geral da República ou o Subprocurador-Geral, mediante delegação do Procurador-Geral. Diz ainda que o Ministério Público Federal manifestar-se-á nas oportunidades previstas em lei e nesse regimento, sendo certo que na condição de fiscal da ordem jurídica, ou seja, como custos legis, é sempre chamado a intervir nos feitos criminais perante o STJ. Assim, infere-se da norma constitucional que a participação do Procurador-Geral da República nos autos do IDC, incidente de deslocamento de competência, é compulsória. A participação é compulsória. Quer seja pela legitimidade exclusiva, apenas ele pode suscitar o incidente, e, por conseguinte, acompanhá-lo, quer seja pelas normas legais e regimentais que impõem a sua manifestação, como custos legis em feitos criminais. Assim, a atuação do PGR ela vai se dar não apenas como legitimado exclusivo, mas também com custos legis nos feitos criminais perante o STJ. Muita atenção com isso. Vamos examinar agora as características e pressupostos, ou na ordem, pressupostos primeiramente e depois características. Vamos então ao parágrafo 5º do artigo 109 novamente. Olha lá. Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Primeiro pressuposto está lá no parágrafo 5º, grave violação aos direitos humanos. Grave violação, entenda-se, uma violação real, tá? Grave violação. Segundo, assegurar, garantir o cumprimento pelo Brasil dessas obrigações decorrentes de tratados internacionais. Ou seja, a possibilidade de responsabilização do Estado brasileiro decorrente do descumprimento dessas obrigações. Esses dois requisitos estão previstos lá no parágrafo 5º do artigo 109. Alguns chamam de pressupostos ou requisitos. São cumulativos, tá? Mas nós temos ainda um outro terceiro requisito, importante também e cumulativo. Porque veja só, eu disse já para vocês que a finalidade é assegurar o cumprimento dessas obrigações. Se a finalidade é assegurar o cumprimento dessas obrigações, só há interesse no deslocamento de competência se essas obrigações não estiverem sendo cumpridas pela Justiça Estadual. Então você tem aqui um terceiro pressuposto, que é a demonstração da incapacidade dos órgãos estaduais, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, de garantir esses direitos, de cumprir essas obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Incapacidade essa, comprovada, é que vai justificar, e agora atenção para as duas expressões, excepcionalmente e subsidiariamente, o deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E aqui nós temos as duas características do Instituto do DC. Excepcionalidade e subsidiariedade. Então vamos ver agora, de forma mais detida, os três pressupostos cumulativos e as duas características.
pressupostos para instauração do IDC. Cumulativos. 1. Constatação de grave violação efetiva e real de direitos humanos. Necessário, portanto, a demonstração e a comprovação de que se trata de uma violação efetiva, real, tá? E não meramente hipotética. Olha, poderá ocorrer violação. Não, tem que estar ocorrendo. Efetiva, real, tá? Demonstrado. Ainda que iminente, mas demonstrado essa iminência real, efetiva, fática, concreta e não meramente hipotética. Assim, primeiro pressuposto, lembrando, os pressupostos são cumulativos. Constatação de grave violação efetiva e real, hein? Não meramente hipotética, efetiva e real. De direitos humanos. 2. Possibilidade de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais. Necessário, portanto, demonstrar que o Brasil é signatário desse referido tratado, é parte do tratado, e o descumprimento, a violação das regras, das obrigações, dos direitos ali estabelecidos, podem dar margem à responsabilização do Brasil no plano internacional. Então é necessário se estabelecer esse vínculo formal do Estado brasileiro com o respectivo tratado ou os respectivos tratados, demonstrando que o Brasil tem a obrigação de cumprir, a obrigação de dar efetividade, de proteger as normas daquele tratado, os direitos fundamentais, os direitos humanos ali estabelecidos. E a violação pode dar margem à responsabilização do Estado brasileiro. E o terceiro, e não menos importante, pressuposto, a demonstração, a evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção. Incapacidade das autoridades locais de oferecer respostas efetivas. Esse, inclusive, nós vamos ver, é um dos principais argumentos, a ausência desse pressuposto, é um dos principais argumentos utilizados pelo STJ para não determinarem o deslocamento de competência, para manterem aquela causa na Justiça Estadual, que não foi demonstrado, no respectivo caso concreto, que a Justiça Estadual, os órgãos estaduais, órgãos de polícia, Ministério Público, não teriam capacidade de buscar de forma efetiva o cumprimento daquelas obrigações, investigar, processar, julgar. Então, a ausência de demonstração efetiva, concreta, da incapacidade dos órgãos estaduais, a ausência de um desses pressupostos, os três são cumulativos, justifica a não determinação do deslocamento, a improcedência do pedido de deslocamento de competência, com a consequente manutenção na Justiça Estadual. Eu vou trazer para vocês uma série de incidentes analisados pelo STJ. Poucos foram deferidos, poucos tiveram a competência deslocada para a Justiça Federal. E o principal argumento naqueles em que não foi deferido o pedido para deslocamento foi exatamente a ausência desse terceiro pressuposto. Então, o mais comum, quando se julga improcedente o deslocamento no STJ, é a ausência desse terceiro pressuposto. Sim, porque na maioria das vezes você tem caracterizado grave violação de direitos humanos, real, efetiva, gravíssima. Você tem lá a demonstração de que se o Brasil não cumpre essas obrigações estabelecidas em tratados dos quais o Brasil é signatário, o Estado brasileiro poderá ser responsabilizado. Preenchidos os dois primeiros. Mas, na maioria das vezes, não fica demonstrado que os órgãos estaduais não têm a capacidade de exercerem suas funções, investigando, processando e julgando. Vamos ver isso, por exemplo, no caso Marielle Franco,
Vamos ver isso, por exemplo, no primeiro IDC, caso Dorothy Stang. Então, normalmente, quando não se determina o deslocamento de competência, é por ausência desse terceiro pressuposto, da demonstração de incapacidade dos órgãos estaduais para investigar, processar e julgar. Não fica demonstrado. Então, o que fica demonstrado é que os órgãos estaduais estão promovendo a investigação, o processo, o julgamento, demonstrando capacidade de apurar, de processar, de julgar, de condenar, de sancionar. E se isso fica demonstrado, ou a contrário do senso, não fica demonstrada a ausência dessa capacidade, prevalece a competência originária. Lembrando que a competência da Justiça Federal ela é excepcional e subsidiária. O deslocamento, a federalização vai ocorrer quando demonstrada a incapacidade da Justiça Estadual, dos órgãos estaduais. Do contrário, não há interesse no deslocamento de competência. O STJ destaca, no IDC 24, caso Marielle Franco, que os dois primeiros pressupostos estão expressos na Constituição. O terceiro apresenta, ou se apresenta como consectário lógico daqueles. Afinal, só se justificaria a transferência da competência no caso de o Estado não estar cumprindo suas obrigações institucionais. Então é importantíssimo essa observação, como eu destaquei. Características: excepcionalidade, e subsidiariedade. Vamos ver como se manifestou o STJ no IDC número 1. STJ, IDC número 1. Olha lá, IDC número 1. O primeiro IDC. IDC muito famoso esse, da irmã Dorothy Stang. Foi o primeiro, portanto, IDC número 1. E veja, o primeiro IDC, talvez um dos mais famosos, né? Hoje a gente tem também o do Marielle Franco, temos outros, mas esse, talvez um dos mais famosos, foi julgado improcedente. Olha aí. Não foi determinado o deslocamento de competência. Exatamente por ausência do terceiro pressuposto que eu destaquei para vocês. Vamos voltar? IDC número 1, Pará, perante esta igreja, terceira sessão, lembrando a competência da terceira sessão, publicado em 10 de 10 de 2005. O eminente ministro Arnaldo Esteves Lima, relator, expressou o mesmo entendimento nesses termos em verbas. Além dos dois requisitos prescritos no parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, quais sejam a grave violação de direitos humanos, que ocorreu no caso, b. assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais, que também existia, o Brasil é signatário de tratados que têm essas obrigações. Uma vez não cumpridas, poder dar margem à responsabilização, então, primeiro requisito e segundo requisito, presente. Seguiu o ministro. É necessário ainda a presença do terceiro requisito. Fiz o destaque. É necessário ainda a presença do terceiro requisito. A demonstração, comprovação da incapacidade oriunda de inércia, negligência, falta de vontade política, de condições pessoais, materiais, de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal. Tais requisitos, os três, hão de ser cumulativos, o que parece ser de senso comum, pois, do contrário, haveria indevida, olha o detalhe aqui importante, inconstitucional, abusiva invasão de competência estadual por parte da União. Veja o destaque que nós fizemos a favor da constitucionalidade do Instituto.
dizendo que na nossa visão não seria inconstitucional, desde que respeitado o quê? A excepcionalidade. Desde que respeitado a subsidiariedade. Por quê? Porque nesse caso, o Estado se mostra incapaz de promover direitos fundamentais, direitos humanos. Nesse caso, excepcional, subsidiariamente, você desloca a competência, valorizando-se a Constituição, a dignidade humana, o respeito aos direitos humanos, aos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte, e também valorizando o Pacto Federativo. Federalismo de cooperação. A competência é do Estado. Agora, se o Estado se mostra, de forma real, concreta, incapaz, transfere-se essa competência para a esfera federal, para que cumpra a Constituição, os tratados internacionais, as obrigações, os deveres, os direitos decorrentes de todo o sistema de proteção à pessoa humana. Voltando. Assim, tais requisitos, os três, hão de ser cumulativos, o que parece ser de senso comum, pois, do contrário, haveria indevida, inconstitucional, abusiva invasão de competência estadual por parte da União, se não respeitado esse terceiro pressuposto. Do contrário, não há inconstitucionalidade. Do contrário, não há invasão de competência. Então, retomando, ferindo o Estado de Direito e a própria federação. Respeitado o terceiro pressuposto, não se fere o princípio ou pacto federativo. O que certamente ninguém deseja, sabendo-se, outros sim, que o fortalecimento das instituições públicas, todas, em todas as esferas, deve ser a tônica, fiel àquela asserção segundo a qual, figuradamente, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Para que o Brasil seja pujante, interna e externamente, é necessário que as suas unidades federadas, estados, DF e municípios, internamente sejam proporcionalmente também fortes e pujantes. Veja aqui claramente o argumento que nós trouxemos a favor da constitucionalidade, desde que respeitados esses pressupostos. Então não haveria violação ao juiz natural e tampouco ao pacto federativo, respeitados todos os pressupostos e a característica do Instituto. Mas continuando lá. Com efeito, a caracterização da grave violação de direitos humanos, a ponto de autorizar a incidência da regra de exceção, esbarra na subjetividade do avaliador. A análise é subjetiva, tá? E na variante ou variedade de parâmetros possíveis de serem considerados para a constatação do fato. Sem embargo, é da responsabilidade do STJ, deste Superior Tribunal de Justiça, observada aqui um detalhe importante, razoabilidade e proporcionalidade da medida, examinar o caso concreto e dar efetividade à norma constitucional, superando tais dificuldades. Diretrizes estabelecidas pelo STJ. Importantíssimo agora, hein? As diretrizes estabelecidas pelo STJ para se determinar o deslocamento de competência, a transferência da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. STJ, diretrizes. Excepcionalidade. É excepcional. Necessidade. Se não for necessário, não há interesse. Não havendo interesse, mantém-se competência estadual em respeito ao juízo originário, ao juízo natural originário e também ao pacto federativo. Lembrando que o juízo também natural subsidiário vai depender dessa situação ser excepcional e necessária, imprescindível. Sendo ainda fundamental o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da medida. Observada a exigência
de se reunir os três pressupostos já destacados cumulativamente: existência de grave violação a direitos humanos, risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais e, por fim, e não menos importante, a incapacidade das instâncias e autoridades locais de oferecer respostas efetivas. Esses três pressupostos, analisados cumulativamente, já estão consagrados na jurisprudência do STJ. STJ. A jurisprudência consagrou três pressupostos principais que devem ser atendidos simultaneamente. Então, grife, hein? Três pressupostos que devem ser atendidos simultaneamente. São cumulativos. Para o acolhimento, para a procedência do pedido de deslocamento, para que se determine o deslocamento. Então, para acolhimento do incidente de deslocamento de competência. Como destacado, constatação de grave violação efetiva e real de direitos humanos, possibilidade de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em tratados internacionais e aquele que salta aos olhos, evidência de que os órgãos do sistema estadual não mostram condições de seguir no desempenho da função de apuração, processamento e julgamento do caso com a devida isenção, capacidade e efetividade. No julgamento dos IDCs número 3 e 5, a terceira sessão do STJ ressaltou que o deslocamento de competência efetuado no incidente constitucional se trata de exceção à regra geral de competência absoluta. Então, exceção à regra geral de competência absoluta, somente deve ser efetuado em situações excepcionalíssimas, mediante a demonstração de sua necessidade e imprescindibilidade, ante provas, necessário provas, comprovação, que revelem descaso, desinteresse, ausência de vontade política, falta de condições pessoais e ou materiais das instituições, ou de uma ou outra delas, responsáveis por investigar, processar e punir os responsáveis pela grave violação de direitos humanos em levar a cabo a responsabilização dos envolvidos na conduta criminosa, até para não se esvaziar a competência da Justiça Estadual e inviabilizar o funcionamento da Justiça Federal. IDC 5, relator, ministro Rogério Chieti Cruz. Terceira sessão, julgado em 13 de 8 de 2014. Desse raciocínio, revela-se a excepcionalidade da medida. A excepcionalidade da federalização. A excepcionalidade do deslocamento de competência. Assim como falado, o IDC, incidente de deslocamento de competência, possui natureza processual, caracterizado pela excepcionalidade e subsidiariedade. O IDC possui natureza processual, com características de excepcionalidade e subsidiariedade. Como já falado a exaustão, quanto aos seus requisitos, exige-se cumulativamente grave violação de direitos humanos prevista em tratado internacional, do qual signatário o Brasil. Risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro em razão da incapacidade das instâncias locais e das instâncias locais para realizar e investigar e julgar graves violações de direitos humanos previstos em tratados. Isso foi definido no IDC 1, 2, 3, 5. Por fim, inércia das instâncias locais que decorrem desse risco de responsabilização internacional. São requisitos correlacionados. Este pressupõe aquele a serem justificados
sob critérios objetivamente aferíveis. Então, veja, deve ser demonstrado, tá? Essa incapacidade não é fruto de exame subjetivo, hein? Estão justificados objetivamente. A subjetividade diz respeito a se tratar ou não uma hipótese de grave violação. Isso é subjetivo. Tanto por parte do procurador como por parte do STJ. Isso é subjetivo. Dizer se aquela situação indica, caracteriza grave violação aos direitos humanos. Agora, a hipótese do Brasil ser responsabilizado deve ser demonstrado. Demonstrado a partir do momento em que se indica que o Brasil faz parte, é signatário daquele tratado internacional. E o seu descumprimento pode dar margem à responsabilização. E a incapacidade deve ser também demonstrada por elementos fáticos, objetivos, de que os órgãos estaduais não estão atendendo de forma devida a essas regras, a esses direitos, a essas obrigações, ficando objetivamente demonstrado a incapacidade dos órgãos estaduais por falta de material humano, físico, por falta de vontade política, por parcialidade, mas deve ser demonstrado objetivamente essa incapacidade. Ausente prova de leniência, inércia ou falta de comprometimento das instâncias locais em processar e julgar os crimes militares próprios objeto do referido IDC, inviável-se cogitar sobre o risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro. Vamos fechar esse bloco. Próximo bloco, nós voltamos com a análise dos IDCs examinados pelo STJ.